Oi, igreja. E você crê que Jesus está aqui? Você crê mesmo ou não? Então se coloca de pé mais uma vez. Aleluias. Se você crê que Jesus está aqui, Jesus tem uma resposta para você. Eu quero que você ore ao Senhor nessa noite. Aleluias. Feche os teus olhos nessa noite. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo envolver o teu coração nessa noite. Aleluias. Diga palavras ao nosso Deus, palavras de amor. Se Ele estivesse aqui de uma forma materializada na sua frente, o que você diria para Ele? Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Diga palavras de amor ao Senhor nessa noite. Aleluias. Será que nós estamos tão distantes assim no relacionamento com Deus que não conseguimos nem dizermos nada para Ele? Lindo, lindo, lindo és, glórias eu te dou, Jesus. Isso é uma palavra de amor para Ele. Jesus, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias, aleluias. Você pode fazer melhor para isso, que isso nessa noite. Feche os teus olhos e abre o teu coração nessa noite. Diga a Ele: lindo, lindo, lindo és. Te damos glória nessa noite, Pai. Te damos glória nesta noite, Jesus. Pai, te damos glória nesta noite. Oh, oh, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Quem? Esse nome tem poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Me leva na sala do trono. Mostra. Quer contemplar a beleza do Senhor nessa noite? Abre o teu coração. Ele quer falar com você nessa noite. Aleluias. Me leva na sala do trono. Mostra a tua beleza. Aleluias. Segura. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Eu não sei qual é a circunstância que você está passando. Aleluias, mas o nosso Deus sabe. E talvez você esteja pedindo para que Deus mude a circunstância que você está vivendo. Mas eu quero falar uma coisa para você: Ele não vai mudar a circunstância que você vive, mas Ele vai usar a circunstância para mudar a sua vida. Aleluia. Ele vai usar essa dificuldade que você está passando para mudar o seu caráter, para mudar o seu relacionamento com Ele. Então não peça para Ele mudar a circunstância, e sim peça para que Ele use a circunstância para mudar a sua vida. Aleluia, aleluia. Diga assim para Ele, é bem forte: me leva na sala do trono. Ele está aqui. Quero ver tua face. Diga de todo o coração: me leva, Senhor. Me leva à sala do trono. Aleluia. Mostra a tua beleza. Quero ver. Glória a Deus. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, porque a tua voz se tornou audível no meio do teu povo nesta noite. Obrigado, Senhor, porque tu és aquele que contempla os corações aflitos, os corações tristes. Senhor, obrigado, Deus, porque a tua presença em nós nos dá alegria, Senhor. Obrigado por esta noite. Eu oro a Ti, Senhor, para que Tu venha falar sobre cada vida nesta noite, para que Tu venhas falar na minha vida nesta noite, e nos direciona, Senhor, a uma palavra rema, para que assim nós sejamos abençoados por Ti, e possamos sairmos deste lugar ainda mais fortalecido, ó Deus, pela Tua presença, Senhor. É o pedido que eu faço a Ti neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte, amém? Pode tomar o teu assento.
com a sua Bíblia na mão. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 14. Aleluias. Aleluias. Irmãos, é nós que precisamos nos achegarmos a Deus. Não é Deus que vai se achegar a você, não. A palavra dele nos diz: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Aleluias. Clama a mim, e eu vou te responder. Glória seja dado o teu nome, Senhor. Lucas capítulo 14. Irmãos, tiraram o Lucas dessa Bíblia aqui, não é possível. Você tirou? Não. Achei. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 28. Aleluia. Todos encontraram? Não, gente, dá um amém animado aí. Todos encontraram? Amém. Aleluia. Você dizer um amém, um glória a Deus animado aí, não é pagar imposto por isso, não. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 14, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada ou um mensageiro, pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que palavra gostosa, né? Irmãos, nós estamos a encerrar um ano, e eu estive falando muito no domingo sobre propósito, projeto de vida, para que nós possamos sentarmos e apresentarmos ao Senhor. Só que nenhum propósito adquirido por Deus, ou nenhum propósito que você possa adquirir por Deus, ou nenhuma concretização dos planos que você tem pedido a Deus para se realizar na sua vida, pode estar entre você e Deus. Nada que você possa ter recebido de Deus possa ocupar o lugar dele na sua vida. Que não seja, que você não venha apenas desfrutar do pão, mas do provedor do pão. E isso responde muitas vezes o porquê que Deus não concretiza alguns dos nossos planos e alguns dos nossos projetos. Findou-se o ano e talvez nós não tenhamos alcançado alguns projetos e alguns propósitos que nós apresentamos diante do altar dele no meio do ano, nesse último semestre. Porque às vezes aquilo que ele tem para proporcionar a você pode roubar o lugar dele na sua vida. Aquilo que muitas vezes você tem buscado possa se colocar no meio do caminho entre o seu relacionamento com ele. E Deus, ele te conhecendo, ele está te poupando de te perder, porque ele te ama. Ele contempla o teu coração e ele sabe que muitas vezes a intenção dos nossos corações nem sempre são as melhores. E isso nos arremete, às vezes, nós não alcançarmos dele aquilo que ele quer, não porque ele não pode prover. Talvez você até pense: poxa, então nosso Deus é um Deus carente, que segura e retém uma bênção para nós, para que nós nos afastemos dele. Não, irmãos, nosso Deus não é um Deus carente, muito pelo contrário. O nosso Deus,
Ele te ama, e Ele te quer por perto, e Ele sabe que muitas vezes Ele provê aquilo que você está pedindo para Ele, não vai dar certo. Então Ele retém até te preparar, para que Ele possa entregar no momento em que você estiver maduro espiritualmente, para que você venha administrar aquilo que Ele tem para entregar na sua vida. Então não se queixe pela circunstância em que você vive, não se queixe por aquilo que os seus olhos naturais estão vendo, não. Você tem que pensar conforme o Espírito Santo nos direciona a pensarmos, a vermos. Esse é o Deus que nós servimos, e é isso que Ele quer. Muitas vezes é dessa maneira que Ele quer tratar o nosso coração. E que você e que nós, eu e você, possamos estarmos prontos para renunciar talvez tudo aquilo que Ele nos der. Talvez você tenha alcançado um propósito, uma bênção do Senhor, a concretização dos seus sonhos, dos teus planos, e aí Deus fala: olha, agora eu quero que você sacrifique isso para mim, que você renuncie isso para mim. Será que nós estamos dispostos a renunciar até mesmo uma bênção que Ele tem nos dado? Porque em muitos contextos bíblicos nós vemos que Deus abençoou determinada pessoa, e Deus fala: olha, agora você entrega de volta. É questão de renunciar tudo aquilo que Ele der. Será que você está pronto? Se bem que se nós recebemos a concretização dos nossos projetos e sonhos, se nós recebemos, porque Deus conhece o nosso coração, e sabe que aquilo que Ele der não vai roubar a presença ou o relacionamento que nós temos com Ele. Existe um homem na Bíblia que era muito rico. O interessante é que Satanás foi lá pedir ordem para Deus, para poder tocar na vida dele. Irmãos, o diabo não pode te tocar sem a autorização de Deus, sem a permissão dele. O diabo não pode lançar sobre a tua vida uma enfermidade que não seja pela permissão de Deus. Existem provas que ou Deus permite ou Deus manda. Existem algumas que nós mesmos buscamos, e aí a gente tem que lidar com a consequência. E a mulher desse cara, ele chega para ele e fala: você era bem sucedido. O homem que eu casei tinha finanças, tinha poder aquisitivo. Nós tínhamos uma família perfeita, nós tínhamos filhos lindos. E olha o que aconteceu: nós perdemos os nossos filhos, nós perdemos a nossa riqueza, as nossas propriedades, os nossos gados, tudo acabou. Você não é mais o homem que eu casei. Amor, amaldiçoa esse Deus e morre, fica em paz. Ele olha para ela e fala bem assim: olha, eu vim nu a esse mundo, eu nasci nu, eu vim nu do ventre da minha mãe, e eu vou voltar nu, eu não vou levar nada. Então, a única coisa que eu tenho, eu imagino, né? Em outras palavras, nós vendo a fé que Jó tinha, nos arremete a entendermos que o bem mais precioso para ele era a presença de Deus sobre a vida dele. Eu vim nu a este mundo e eu vou voltar nu, não vou levar nada. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. E ele fala bem assim, com o coração todo cheio, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Não vai ser as propriedades ou nada disso que vai me impedir de ter ou não um relacionamento com Ele. Eu sou quem eu sou nele. Bendito seja o nome dele. Então isso não fez diferença para ele ter ou não, tanto que Deus restituiu 100 vezes mais. E nós vemos no Novo Testamento um outro ser chamado Paulo, e ele escreve, Paulo, que ele aprendeu a viver em qualquer circunstância. Um cara que era advogado, mestre da lei romana, mestre da Torá. Um cara que era muito conceituado por Roma, tinha uma cidadania dupla, tinha moral tanto com os israelitas, tanto com os judeus, quanto com os romanos, que tinha bens aquisitivos, e passou por um momento apertado, e ele falou: olha, eu aprendi a viver em qualquer circunstância, eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é viver em fartura. Um homem que tinha experiência de vida sobre todas as áreas, alimentado ou com fome, tendo muito ou tendo pouco. Eu sei viver dessa maneira, sei que é padecer necessidade. Embora eu esteja passando necessidade neste momento, ele escreve: tudo posso. Me ajudem a pregar.
Tudo posso. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 11 e 13. Naquele que me fortalece. Ou seja, não é o bem, não é aquilo que eu tenho, não é a concretização dos meus projetos ou planos que vai fazer a diferença na minha vida, não. É aquilo que Ele é na minha vida. Aleluias. E eu falei aqui no domingo que a vontade de Deus, ela vai ser feita sobre a tua vida de qualquer maneira. Uma vez em que você renuncia o mundo, uma vez que você aceita Jesus e abraça-o como o único suficiente Salvador da sua vida, irmãos, a vontade dEle vai ser feita na sua vida, você queira ou não. Então por que fazer plano? Por que eu devo escrever o meu projeto de vida? Por que eu devo colocar no papel todos os meus sonhos? Se a vontade dEle vai ser feita de qualquer jeito. Porque se você não fizer isso, você nunca vai saber qual vai ser o primeiro passo. E talvez a bênção de Deus na sua vida não venha por intermédio do propósito, o projeto de vida que você vai fazer no ano de 2023. Mas Deus vai te usar, Deus vai usar este projeto que você vai fazer para te manter alinhado, para te manter disciplinado, para te manter focado naquilo que Ele tem para entregar na sua vida. Então há necessidade de você sim escrever no papel para que você saiba qual é o primeiro passo que você deva fazer, que você deve iniciar. Porque Deus tem uma obra na vida de cada um de vocês. Ei, olha aqui para mim, ó. Deus tem uma obra em cada um de vocês. Filipenses 1,6 diz bem assim: que aquele que começou a boa obra é fiel. Você acha que Ele vai parar um projeto pela metade? Você acha que Ele vai, parar aquilo que Ele iniciou a fazer na sua vida? O chamado, a unção e a graça? Não. A vontade dEle vai ser feita, e nós sabemos que a vontade dEle é boa. Nós nem sabemos o que Ele tem para fazer sobre as nossas vidas, mas Ele sabe os pensamentos que tem a respeito de vós. São pensamentos de paz, aleluia, para dar o fim que você deseja. E você deseja coisa ruim para a sua vida, irmãos? Você deseja? Eu não. Para dar o fim que desejais. Então o primeiro passo que eu peço para você é que você pare e pense, raciocine comigo. Deixa eu recapitular aqui. Será que você está emocionalmente estável para você receber aquilo que você tem apresentado ao Senhor e pedido ao Senhor? Porque as nossas emoções, nosso coração, que é o centro das emoções, é terrível. Será que eu estou estável? Será que eu tenho uma estrutura emocional para receber de Deus aquilo que Ele prometeu para mim? Irmãos, às vezes eu não recebo porque eu não tenho estrutura emocional, porque eu vou agir pela emoção e não pela razão. Porque às vezes o que Deus nos pede para fazer, irmãos, vai contra qualquer, Será que eu estou financeiramente estável para receber aquilo que eu tenho apresentado a Deus? Será que eu não tenho pedido uma Lamborghini a Deus? Com salário mínimo? Irmão, será que vocês estão? E acima de tudo, será que vocês estão em conformidade com a vontade de Deus sobre aquilo que você tem apresentado? Será que aquilo que você tem colocado no seu projeto, nos seus planos, não tem quebrado o princípio, por isso que você não tem alcançado? Ou não tem roubado, você de Deus? Então quando eu começo a escrever o meu plano, o meu projeto para 2023, eu preciso levar em consideração essas questões, para que eu possa não perder tempo. Vamos sermos bem claros e direto, não perder tempo sobre aquilo que eu vou apresentar, porque existem coisas que nós sabemos que Deus não vai fazer, porque você sabe que se você receber algo que você tem pedido, irmãos, talvez nem no culto você venha mais. E Deus tem interesse em te abençoar, porque o nome dEle não é glorificado quando você não consegue alcançar a realização dos seus planos. O nome de Jesus não é glorificado quando você não consegue realizar aquilo que Deus sonhou para você. Porque tudo que nós devemos fazermos, a Bíblia nos diz: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo. Desde as coisas mais simples, desde o comer uma refeição, desde o que beber um copo d'água, você tem que fazer tudo. Tudo que fizer, desfaça para a glória de Deus. E isso inclui os seus planos, os seus projetos.
Será que os teus projetos glorificam a Deus? Ou busca apenas um benefício próprio? Ou busca glorificar a si mesmo? Será que os seus planos glorificam o nosso Deus? Aleluias. Qual foi o capítulo que nós lemos? Lucas 14, a partir do versículo 28. Sabe que fala esse versículo? Essa na verdade é uma parábola que Jesus está contando, que fala sobre planejamento. Fala sobre planejamento e avaliação. A questão de avaliar o custo antes de agir. Avaliar as possibilidades de sucesso antes de agir, antes de tomarmos uma ação. Às vezes nós colocamos o nosso projeto de vida no papel, só que nós não avaliamos o plano de sucesso, estratégias, aquilo vai dar certo ou não. E se faz necessário primeiro avaliar todos os passos, colocar no papel, pensar, raciocinar, refletir sobre aquilo e depois então tomar uma ação. É sobre isso que a parábola está nos dizendo aqui. E algo interessante nos capítulos finais que nós lemos, que a parábola nos ensina que nós devemos estarmos dispostos a cedermos em alguma circunstância. Devemos estarmos dispostos a deixarmos o nosso orgulho de lado, porque às vezes nós projetamos algo, Kleber, diante do Senhor, elaboramos uma estratégia e começamos a desenvolvermos e colocarmos em prática. Só que às vezes nós elaboramos algumas estratégias erradas. O projeto, o propósito de Deus Ele nos deu, mas às vezes o caminho que nós tomamos é errado, e aí não dá certo. Nós precisamos recuarmos, nós precisamos cedermos um pouco. E é aí que nós cometemos o erro, porque nós abortamos o propósito e o projeto, achando que não é de Deus. Não, foi apenas uma estratégia errada. Então você precisa ceder um pouco, recuar, pensar, refletir e tomar uma nova estratégia para buscar o propósito e a concretização daquilo que você apresentou aqui diante de Deus. É sobre isso, ceder, é sobre a questão do, às vezes, deixar o orgulho de lado e tomar uma iniciativa. Irmão, 2 Reis, capítulo 1, conta uma história do rei Acasias, que assumiu no lugar de Acabe. Num determinado momento da vida dele, ele cai do seu quarto e se machuca. Ele se machuca, né, teve uns ferimentos graves. E ele chama os seus soldados e fala assim: olha, vai até os profetas de Baal e pergunte se essa enfermidade vai me matar, ou o que vai acontecer comigo. Irmãos, lá no monte, quem que estava lá no monte? 1 e 2 Reis conta a história de dois caras, um dos dois maiores profetas que existiu, profeta, e o outro, por causa do Senhor eu vou terminar a história. Olha só, lá no monte estava Elias, e aí Deus fala com Elias, fala: ó, desce lá e encontra os mensageiros, os soldados de Acasias, e diz para ele por que ele está recorrendo aos profetas de Baal. Será que não existe Deus em Israel? Será que eu não sou presente? Será que eu não estou cuidando do meu povo? Por que ele está recorrendo a Baal? Vai lá e diz para os mensageiros deles agora, do rei agora, que essa enfermidade vai matar ele, só por causa dessa atitude dele. Elias desce e encontra os soldados do rei Acasias e fala: olha, seguinte, tudo isso que eu falei, ele fala para os soldados, e avisa o rei que ele vai morrer com essa enfermidade. E aí, no meio do caminho, os soldados do rei abortam a missão e voltam para o palácio e fala: olha, o rei, por que vocês estão voltando? Vocês não concluíram a missão? Não, nós estamos voltando porque nós encontramos um homem que falou que essa enfermidade sua é para morrer, você vai morrer com essa enfermidade. Aí o rei pensa um pouco, coça a cabeça e fala: como era esse homem? Ele começa a descrever. Não, ele usava uma capa de pele de animal, de couro, cinto. Quando o rei ouve isso, o único cara que se vestia desse jeito é o Elias. Reúna 50 soldados e vai buscar esse Elias aqui para mim hoje. Sai então 50 homens, subindo em direção do monte, todo arrogante, e diz: homem de Deus, desce agora da onde você está e vamos comigo, que o rei quer a sua presença naquele lugar, no palácio. Sabe o que Elias fala?
Se eu sou o homem de Deus, como você está dizendo, que caia fogo do céu agora e consuma a sua vida e dos 50 que estão com você. Morreram todo mundo. E o rei não teve resposta. O que o rei faz? Envia mais 50. E chega os outros, o soldado com mais 50, e fala a mesma coisa, dizendo: homem de Deus, o rei solicita a tua presença agora. O que Elias faz? Se eu sou o homem de Deus, que caia fogo dos céus e mate todos vocês. Caiu fogo dos céus e matou os 50. E o rei ficou sem resposta de novo. Aí o rei chama mais 50 e fala: tragam esse Elias para mim. Tragam esse Elias para mim. E esse terceiro oficial que vai, aí ele cede, porque ele sabe o que aconteceu com os 100 que tinham subido. E a Bíblia conta no versículo 13 do capítulo 1 de 2 Reis, que ele subiu, chegou diante de Elias, e ele se jogou no chão aos pés de Elias, pedindo misericórdia, pedindo por favor, caiu de joelhos diante de Elias e implorou, dizendo: homens de Deus, tenha consideração pela minha vida, tenha consideração pela vida desses 50 que estão comigo, são teus servos. Cedeu, precisou ceder, não dava para chegar peitando tudo e falando do mesmo jeito, não, preciso recuar, preciso, sem falar quando Elias enfrentou os 800 profetas de Baal. Só que eles não cederam, eles permaneceram ali, adorando o Deus Baal, tentando fazer com que o Baal, suposto Deus, aceitasse o sacrifício. Não reconheceram a Deus, eles não cederam e não reconheceram a Deus. O resultado foi o quê? Morte. 800 soldados, 800 profetas de Baal. Então, irmãos, às vezes num projeto, numa empreitada, se faz necessário você ceder um pouco, parar, raciocinar a situação. Poxa, o propósito é esse, mas não é por esse meio, não é por esse caminho. Eu falei aqui sobre Saul estar enfrentando os filisteus no domingo, que chegou o momento que ele estava perdendo a guerra. O que ele fez? Ele recuou. Ele recuou para o quê? Para se reorganizar e elaborar uma nova estratégia para poder enfrentar novamente. Então você vai precisar ceder. Talvez você vai precisar ceder em algum determinado momento da sua vida, no próximo ano, ou no projeto que você vai colocar diante de Deus. Mas isso não quer dizer que esse projeto não tenha vindo de Deus sobre a tua vida. Foi só uma estratégia errada, porque eu falei domingo: olha, Deus te deu um sonho, Deus te deu um projeto, então agora elabora uma estratégia para você alcançar esse propósito. E aí, como é a nossa mão que vai elaborar a estratégia, talvez nós tomemos alguma estratégia errada. Aleluia. Irmãos, na vida tudo tem um custo. E esse capítulo, essa parábola fala muito bem sobre esse custo. Jesus, ele fala aqui nesse capítulo que nós lemos, do custo de ser o discípulo dele. Eu me comprometo em pregar a verdade. Eu me comprometo em pregar o que o texto da Bíblia diz. E esse texto, ele não fala sobre planejamento de propósito de vida, de projeto de vida. Ele fala o quê? Do custo de um planejamento, de um propósito de seguir e ser um discípulo de Jesus. É sobre isso que o texto fala. Que a salvação é de graça, mas ser um discípulo custa caro. Seguir a Jesus nos custa tudo. Seguir Jesus são dores todos os dias, são renúncias todos os dias. Seguir a Jesus é você abrir mão de muita coisa neste mundo. Seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus requer que você manifeste a justiça. E como ser justo no mundo tão injusto que nós vivemos? Não é fácil. Aonde o inferno, aonde Satanás se levanta a todo tempo, com demônios opressores para tentar nos fazer cair. Irmãos, servir a Deus é choro. E esse texto, ele nos diz exatamente isso, fala sobre o custo de ser, de renunciar muitas vezes todo aquilo que se opõe entre o meu relacionamento com Deus. E isso inclui muitas vezes o propósito que você está colocando diante de Deus, porque talvez o propósito vai se opor no seu relacionamento com Deus. E aí é o momento que Deus fala: renuncie isso daí. O texto fala: olha,
se tiver algo que está se opondo entre eu e você, seja os seus amigos, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja quem for, se você não renunciar a tudo isso aí, você não vai ter parte comigo. É esse o custo que Jesus estava falando nesse texto. Aleluia, glória a Deus. Jovem rico, o que estava se opondo entre o relacionamento do jovem rico e o reino dos céus? O money, a grana. Senhor, todos os mandamentos eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus, que bom. Então só faça uma coisa só, uma missãozinha simples, e você vai ter um terreno no céu. Venda tudo que tem e dá ao pobre. Você acha que Jesus estava querendo o dinheiro dele? Não estava. Jesus estava querendo o coração dele. Só que o dinheiro ocupava o lugar de Jesus no coração dele. E é sobre essa renúncia, sobre esse custo que Jesus nos fala nessa parábola, sobre aquilo que ocupa o trono no seu coração. É sobre essa renúncia que Jesus fala. Mas não é sobre isso que eu vou pregar. Jesus, ele cita aqui a questão, ele faz menção desse exemplo de construção, para trazer a importância do planejamento. Então eu falei sobre o que o texto diz, mas então vou pegar uma citação de Jesus aqui agora, que ele cita a construção na questão do planejamento. Um construtor, quando ele constrói a casa para que a casa não caia, correto? Ou ele constrói para que a casa caia? Ele não quer que a casa caia e também não quer que a casa fique inacabada. E aí que eu chamo sua atenção, porque uma obra inacabada não tem valor. Ninguém aqui nunca pague perdão que é os pedreiros aí. Ninguém nunca paga um pedreiro antes de terminar a obra. Ou seja, aquilo que ele está fazendo não tem valor até que seja concluído. E quando você faz isso, quando você paga um pedreiro antes de concluir a obra, então uma obra inacabada não tem valor. Se Deus começou, ou se você começa um projeto na tua vida, começa a colocar em prática e você não termina, irmãos, você perdeu todo o tempo, porque não foi uma obra concluída, não foi um projeto que foi terminado. E quando nós começamos uma obra, vamos falarmos aqui fisicamente, quando você começa uma construção, Rivael, depois de iniciado, não tem como mais você esconder essa construção. Todos vão ver, todos vão passar na frente e vão ver, o cara começou uma construção aí. E aí a pessoa fala, vamos ver como é que vai ficar depois de acabar. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E está lá, construção. Na nossa vida espiritual, quando nós começamos uma obra também e não acabamos, as pessoas vão perceber. Ontem nós conversamos muito sobre isso. Obras inacabadas. Só que não se abrange a isso. Quando nós começamos uma construção, quando nós desenvolvemos um projeto, quando você desenvolve um projeto na sua vida e você não conclui, as pessoas verão você iniciando e não concluindo. Por isso que Jesus nos alerta, olha, você vai fazer um projeto, calcule o plano, calcule o custo, calcule todos os aspectos para que você possa concluir. Se você vai começar a fazer um curso, você sabe que você vai precisar se dispor de tempo para esse curso. Você vai saber que você vai precisar dispor de dinheiro para material didático, de tempo para poder fazer trabalho. Então você sabe que haverá um custo. E se você não calcula muitas vezes esse custo, você não conclui o curso. Você sabe que você vai precisar abrir a mão de algumas coisas na sua vida para que o curso seja concluído. Se você arranja um novo trabalho, o que vai acontecer? Você vai precisar se dispor de tempo para concluir a carga horária daquele trabalho. Por isso que você precisa pensar bem sobre os projetos que você vai aceitar. Não, eu quero esse trabalho, então você sabe que vai requerer determinado tempo da sua vida. Você vai financiar um carro? Legal. Aí você pensa, poxa, o financiamento dá pé, né? 48 parcela de 3.700. Estou brincando. Aí você calcula uma parcela que cabe no seu bolso. Beleza, dá pé, deu pé. Só que daí chega o IPVA. Glória.
Só que daí você precisa trocar o óleo. Só que daí você precisa comprar pneu. E aí a gente foca num carro novo, né? Aonde a manutenção é tudo mais cara. Eu tenho um amigo que foi trocar o óleo de câmbio do carro dele. Óleo de câmbio, Luizinho, 1.200. O óleo de câmbio. Foi fazer o seguro do carro, 7.000. Só uma dica: vai comprar um carro, vai comprar uma moto, vê como é que é a manutenção para ver se você aguenta, porque comprar é fácil. Então isso que eu falo que é o quesito planejamento, que você precisa planejar, senão a gente gosta muito da propaganda. Comprei, ou estou fazendo um curso, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu já preguei numa certa ocasião aqui que o nosso cérebro nos engana, nossa mente nos engana, e nos dá prazer cada vez que nós falamos do assunto. Olha, estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo isso. E aí você não começa, e você fica falando, estou fazendo isso, estou fazendo isso. E aí isso vai te dando, né, um certo prazer em falar, como se já estivesse acontecendo. E não acontece, porque você nunca começa, porque é a sua mente te enganando. Então para de falar e comece a elaborar estratégia e começar a colocar em prática os propósitos de Deus para a sua vida, porque a nossa mente, ela é terrível mesmo, né? Quantas coisas a gente começou e não concluiu, né? Quantos projetos, quantos planos, quantos votos nós fizemos com Deus. Irmão, melhor que não faça voto. A Bíblia diz isso, olha, não faça. Jesus, a palavra diz assim, não faça voto que você não vai dar conta, porque para você fazer um voto com Deus precisa planejamento também. Sou um obreiro, legal, e daí? Preciso ter uma estratégia para colocar o meu chamado em prática, para começar a desenvolver aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, nas suas mãos. Isso requer até um planejamento na sua vida espiritual que se faz necessário, porque o relacionamento da sua vida com Deus vai depender de você mesmo, depende de você mesmo. Irmãos, tenha uma coisa em mente, a partir do ano que vem, sempre semeie, não queira colher, sempre semeie. Semeie amizades, palavras positivas na vida das pessoas, abençoe, se tiver condição financeiramente, sempre semeie, porque a colheita chega, que nunca você vai colher coisa ruim, porque se tem uma coisa que é um princípio bíblico, é a lei da semeadura. Eu conheço pessoas que vivem uma vida toda numa pá virada lá fora, toda bagunçada, e está se dando bem. Não vou para a igreja, não faço isso, não preciso fazer aquilo, e as coisas estão dando certo. E aí baixa o azaf na gente, né? A gente começa a olhar e fala, mas caramba, o que se... Só que essa pessoa esquece no momento em que ela estava bem com Deus e semeou coisas boas. E Deus não vai barrar uma colheita no momento em que você semeou coisas boas, no momento em que você esteja quebrando o princípio. Só que no momento em que você quebra o princípio, está semeando coisas também ruins, e no momento a conta vai chegar. E talvez você esteja na igreja orando, buscando a Deus, cantando, fazendo a obra, mas está vivendo um momento difícil. Por quê? Porque em um determinado momento lá atrás, você não semeou aquilo que era para ser semeado, e hoje você está colhendo. Então isso é um princípio bíblico. E corra atrás, porque Deus nunca vai abrir uma porta ou dar uma bênção para os à toas da vida, não. Vai ficar sentado aqui. Se for de Deus, aquele emprego vai vir aqui, né, Rosana? Vai vir na minha porta. Estou orando, vai vir aqui, ó. Existe um ditado muito popular ali fora que diz assim: quem não é visto, quem não é visto. Sabe o que é interessante nesse ditado? Vamos pegarmos um exemplo bem simples. Quando você entrega um currículo, você está orando por emprego, mas você não entrega um currículo, e o currículo faz você ser visto. Talvez o emprego até venha bater na sua porta, mas você foi visto, então você foi lembrado. E aí você ora, Senhor, abre uma porta, Senhor, abre uma porta.
Aí Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, você precisa abrir, filho. Quem não é visto não é lembrado. Não é você ficando à toa. Olha, quando Deus chama Davi, o que Davi estava fazendo? No sofá? Andando. Não. Davi estava cuidando das ovelhas, mesmo que ninguém estava vendo, mas existia um que estava vendo. O que Gideão estava fazendo? Estava parado à toa? Não, estava malhando trigo no lagar, num lugar escondido. Quando Jesus chama os discípulos, Ele vai na casa de cada um. Não, os caras estavam tudo trabalhando. Pedro, André, João, Tiago. Depois vai lá, pega Mateus, Natanael, Felipe. Os caras estavam tudo na lida, como diz o ditado. Não, Deus Ele nunca vai abrir uma porta. Se for da vontade de Deus, não vai acontecer não. Você tem que correr atrás. Você precisa desenvolver essa estratégia para você, né, Tainá? Benção, né? E se a situação não estiver favorável, tira o pé, recue, respire, descanse e depois retome. Porque a pessoa que é inteligente, o rei, com 10 mil, ele não deve enfrentar um outro reino que tem 20 mil, não. Vamos pararmos, analisarmos, vamos vermos, recuarmos um pouco, respirarmos, juntar mais soldados e vamos dar continuidade. Ontem eu estava perguntando para as pessoas que estavam comigo, perguntando quem que já ouviu um não de Deus? Vocês já oraram? Aí a gente fica querendo ouvir a voz de Deus, ora, aí Deus fala não. E aí você fala, não estou ouvindo Deus, e continua orando. Aí Deus fala, não. Ah, Senhor, usa um profeta, fala comigo. E Deus fala, não. E a gente não quer aceitar, viu? Se Deus falou não para Jesus, que é o filho dele, você acha que ele não vai dizer para você? Você pode não estar pronto. O Deus, ele é soberano, não vai te dar mesmo, porque sabe que isso aí vai trazer uma perdição para a tua vida. Então entre em 2023 com planos e projeto. Entre em 2023 com os dois pés no peito, como diz o ditado. Falou, eu estou chegando, aqui está meu plano, aqui está minha estratégia, eu vou começar hoje. Irmãos, você tem aí 7, 10 dias, não, hoje é dia 22, quase 10 dias para você orar a Deus, fazer um alinhamento e perguntar para Deus, Senhor, qual é o plano que tu tens para minha vida para o ano que vem? Eu preciso colocar no papel para que eu possa buscar um alinhamento, para que eu possa buscar uma estratégia, fazer um planejamento, por etapas para que eu possa alcançar isso. Por que precisa fazer um planejamento? Carminho, quando você vai construir uma casa, você não vai comprar tinta antes de abrir o alicerce, você vai? Você sabe que você vai precisar da tinta, você sabe que você vai precisar da massa rápida, você sabe que você vai precisar do madeiramento, mas você nem abriu o alicerce ainda. E talvez você compre um material, mas até chegar no momento de usar, já perdeu. Então, quando tem um plano, um propósito, precisa colocar no papel para você ver qual é a ordem das coisas. Como que você vai começar a desenvolver? Qual é o primeiro passo? Se você estiver concluindo a sua casa, você não vai comprar ferragem. Porque ferragem é algo que você usa na fundação, quando você está levantando. Ou seja, é algo que você usaria? Sim, mas eu não preciso ficar fazendo isso de novo não. Eu não preciso ficar comprando tinta se eu não abrir o alicerce. Eu não preciso estar fazendo as coisas lá na frente que Deus, eu sei que eu vou precisar fazer, mas antes do tempo. Então busque de Deus uma orientação e não dê ouvido a qualquer pessoa não. Não fique dando ouvido às pessoas que muitas vezes, lançam algumas propostas, e as propostas que chegam até a gente às vezes, como nos diz a palavra, até parecem boas, mas o fim delas é morte e perdição. Cuidado para não entrar em todas as portas que forem abertas para você, porque às vezes as portas não são portas que quebram princípios, mas são portas que te atrasam você a cumprir o teu propósito. Então por isso que você precisa escrever a estratégia.
Está de acordo com o meu propósito? Pô, isso aqui é uma bênção, vai dar certo, legal, vou desfrutar. Não está de acordo com o meu propósito, então já tira. Em contrapartida, comece a ter uma perspectiva em trazer coisas e itens para o seu propósito, para que você possa cumprir o teu propósito. E chega de ansiedade, né? Paulo escreveu, Filipenses 4:6, não andem ansiosos, tenham paciência com as etapas do propósito e do projeto de Deus na vida de vocês. Salomão escreveu assim, ó, consagre tudo ao Senhor, consagre tudo, e os seus planos serão bem sucedidos. Amém? Então, uma semana para você orar, Senhor, fala alguma coisa, Senhor, me dá. Eu, quando eu oro, eu peço uma resposta de Deus, eu falo, Senhor, me dá uma palavra somente, não é uma frase, não é um texto, não é uma palavra. Se me der uma palavra, eu corro atrás, eu oro e busco, e as coisas vão ser esclarecidas. Então, que você possa, essa próxima semana, que vem, domingo nós não vamos ter culto, então vamos ter oração na terça e culto na quinta, e depois só o culto no sábado. Então, que a próxima semana você possa se conscientizar nos propósitos de Deus para 2023, entre 2023 com um projeto financeiro, familiar e principalmente espiritual. Vamos orar? Glória a Deus.